Bem, pessoal, bom dia a todos. Bom dia aí a dona Helenildes, bom dia a Nathalie, aquelas que apenas estão logadas nesse momento. Então, na aula de hoje, a gente vai encerrar aqui a questão da segunda unidade, né, fazendo comentários sobre a avaliação e sobre a prática formativa, para aqueles que continuam errando na forma de colocar suas respostas, venham aprimorar aí a prática na resolução das questões, tá? A gente sempre instrui vocês que toda prova é no intuito de já ir preparando vocês para dois concursos, né? Dois certames que vocês vão ter que se submeter aí já no final do curso, que é o ENAD, tá? E a prova da OAB. Então, toda a questão já é padrão ENAD, já é padrão OAB, para que vocês não tenham surpresa aí que já vão se adaptando, mas ainda eu vejo que tem alunos que não entendem o mecanismo da questão, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir a prova, tá? Fazer a correção aí junto com vocês, como também comentar a prática formativa, que muita gente também, eu não sei o que deu na cabeça, teve gente, para vocês terem ideia, fez uma contestação, tá? Aonde que cabia uma contestação nessa prática formativa? Teve gente que entrou com pedido de embargo de terceiro. Eu não sei também como sai da cabeça de uma pessoa esse tipo de raciocínio. Então, a gente vai estar, na aula de hoje, debater a prova e debater também a prática formativa. E depois eu vou mostrar para vocês aí que aquilo que eu coloco na prova não é capricho meu, tá? De vocês iniciarem uma questão colocando sim ou não no começo da resposta. É porque é o padrão de resposta OAB. Depois de feito aí os comentários da prova e da prática formativa, eu vou abrir o site aí da FGV, que é a banca que faz a elaboração das provas da OAB, e mostrar para vocês aí toda a exigência que é feita e que a gente já vem orientando desde cedo, para quando chegar lá nessa etapa, né, que eu creio que todos vão se submeter, porque eu sempre falo, acabar um curso de direito, não se submeter ao exame da ordem, não fez nada na vida, tá? Porque acha que vai passar num concurso, não passa, porque no exame da ordem serão vocês contra vocês mesmos, não há concorrente. Então, pelo menos se não quiser advogar, mas mostra lá a prova para a família, mostra para os amigos que não é advogado porque não quer, mas conseguiu ter o certificado de aprovação, que à noite um aluno faltou me esguelar pelo computador, quando eu disse que bacharel em direito não era nada, porque não conseguia passar no AB. E realmente não é, porque postular em juízo é prática privativa de advogado. Consultoria e assessoria jurídica é prática privativa de advogado. Caso alguém venha fazer isso sem a credencial da ordem, é exercício ilegal da profissão, tá? Está incorrendo em crime tipificado no Código Penal. Então, dizer a vocês que vão se preparando. Ah, eu quero ser um juiz. Faz sua OAB, tira a sua carteira, porque precisa de 3 anos de prática jurídica. Quero ser um promotor. Tira a sua carteira da ordem, vai lá da assessoria à consultoria. Serve como prática jurídica. Por quê? Porque essas profissões jurídicas, carreira jurídica, advogado, promotor de justiça, juiz, delegado, tem que ter anos de prática jurídica, tá? E isso vocês já podem conseguir a partir do nono semestre, tirando a carteira da ordem, e assim que colar grau, já pode ir aí prestando uma assessoria, uma consultoria, tá? Pequenas ações aí que já estão disponíveis aí em função do conhecimento. Por isso que a gente procura tá sempre instruindo, né, antecipadamente. Vocês aí, em regra, só veriam construção de peça lá no oitavo, nono período, tá? Que começa as primeiras práticas aí, prática de direito civil. Mas eu senti essa dificuldade e para os alunos digo, não, vou fazer com que eles não passem aquilo que eu passei, que era se deparar com uma questão de OAB lá nos últimos períodos das práticas profissionais e eu desesperado dentro de uma sala de aula, porque achava que aquilo ali eu não seria capaz de resolver. Então, a gente já vem
trazendo para vocês todo esse mecanismo que é exigido para vocês futuramente. Eu vou compartilhar aqui a tela, que vai ficar a prova para a gente comentar e mostrar para vocês aí alguém que teve um erro, alguém que infelizmente não conseguiu responder a prova corretamente, para ir já corrigindo aí os seus erros. Pessoal, na prova eu sempre coloco a informação, como está aqui, ó, logo abaixo aqui do título, gabarito da avaliação 2, essa informação. Por quê? Porque pode ter algum aluno aí de dar uma desperto e dizer, não, professor, eu respondi não e o senhor não considerou minha questão. Toda questão tem que vir aqui, ó, as questões subjetivas que exigirem a resposta confirmando ou negando. Por quê? Porque a resposta deve começar com sim ou com não, tá? Devem ser fundamentadas na legislação vigente, além de apontar o respectivo dispositivo legal. Quando eu falo dispositivo, é o artigo, não é a lei, não. Teve gente que colocava lá, sim, conforme a Lei 11.101, não estava me dizendo nada. A Lei 11.101 tem 201 artigos. Onde é que está aquela informação que você colocou e disse que era sim ou que era não? Tá? Então, já trazendo a vocês, não é um capricho meu, não. Depois eu vou mostrar aqui como é que o exame da ordem exige que seja dado a resposta. Então, lendo aqui essa primeira questão. João da Silva, empresário do ramo de calçados, exercia regularmente suas atividades há mais de 2 anos, contado da data de sua inscrição na junta comercial. Então, aqui já tem uma informação que dá que essa pessoa pode pedir uma autofalência. Ela tem mais de 2 anos de atividade empresarial. Contudo, em razão de fatores internos decorrentes da má gestão de seus processos industriais, a empresa foi acometida por crise econômica e financeira crônica, situação que impossibilitou o prosseguimento da atividade empresarial. Então, em razão aí de crise econômico-financeira, lá o empresário não tinha mais como dar prosseguimento. Então, aqui, ó, desiludido, João, que era o empresário, contratou um advogado para requerer em juízo sua própria falência. Então, pessoal, eu sempre digo a vocês, estudem para saber qual o instituto jurídico que está sendo avaliado numa questão e quando descobrirem qual instituto jurídico está sendo avaliado, saber aonde está na lei, porque vocês não vão ter tempo de ler 201 artigos. Então, quando se fala de autofalência, já sabe que está lá entre o 105 e o 107, tá? Então, aqui, ó, pedir a sua própria falência é autofalência, epa, já está lá entre o 105 e o 107. Vamos para o comando da questão. O que é o comando? É aquilo, o cerne da pergunta, tá? Muitas das vezes, o que está acima é apenas contextualização, tá? Então, o aluno, às vezes, fica preocupado se na contextualização tem pegadinha. Não tem pegadinha em contextualização. Contextualização é apenas para não ficar uma pergunta fria, uma pergunta aí solta no tempo, tá? Então, se contextualiza, que isso é o padrão de elaboração ENAD, tá? Depois eu vou mostrar para vocês uma questão ENAD. Então, olha o comando da questão. Pelo exposto, é correto afirmar que decretada falência, ou seja, já tem uma sentença, tá? Decretada falência, o processo seguirá a tramitação diversa. Vocês também têm que ter um vocabulário mínimo, tá? Diversa é diferente, tá? Com procedimentos distintos é procedimento diversos, procedimentos outros, tá? Da falência requerida pelos credores ou demais legitimados? Não. Por quê? Porque primeiro você tem que observar a pergunta em si. Com a sentença de falência, tá, decretado lá por um pedido de autofalência, vai ter um procedimento diferente? Não. Teve gente que respondeu sim e foi lá para o 105, tá? Tá errado. Vocês têm que avaliar primeiro se a resposta é sim ou se não. Porque eu digo aqui que sim, eu estou afirmando que vai ter um procedimento diferente. Tem procedimento diferente? Não tem, tá? Então, teve gente que disse não, nos termos da Lei 11.101, não me disse nada, tem que dizer aonde está o dispositivo. Então, a resposta é o quê? Não, não vai ter um procedimento diferente, não vai ter um procedimento distinto.
Aguardar enquanto o sinal restabelece. Então, quando aparece essa mensagem aí na tela, pronto, voltou o sinal. Eu tenho que avaliar primeiro se o meu sim ou o meu não está concordando com o cerne da pergunta. Qual é o cerne da pergunta aqui? Se depois que decretada a falência tiver uma sentença e for um pedido de autofalência, vai ter outro procedimento diferente. Vai ter outro procedimento diferente com a autofalência? Não, tá? Então, aqui a resposta. Eu começo negando ou afirmando e vou trazer a fundamentação jurídica. Porque num curso de direito, você, os futuros operadores do direito, vocês como estudantes, tem que trazer a fundamentação de tudo. Não tem pergunta solta, não tem resposta solta no tempo. Tudo é fundamentado na lei, tá? Para trazer o quê? Conhecimento jurídico, habilitação técnica. Então, não. Decretada a falência, aplica-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos 2 ao 4 do caput de 97. O 97 trata dos legitimados, tá? O 2 vai falar lá da questão do cônjuge sobrevivente, do inventariante, tá? O 3 vai lá do sócio remanescente e o 4 do quê? De qualquer credor. Então, vai ser o mesmo processo de falência, tá? Conforme preceitua o quê? O artigo 107, parágrafo único do 107. Vamos puxar lá, parágrafo único do 107. Vocês têm que ir na legislação específica, tá? Caput, pessoal, um diploma jurídico, caput fala uma coisa, parágrafo diz outra totalmente diferente, tá? Então, vamos puxar o 107, parágrafo único. Aqui, ó, a sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do artigo 99. Isso está dizendo aqui que é a sentença, a mesma sentença. Esse 107 fala para o juiz, tá? Diz, ó juiz, quando você decretar uma sentença que for um pedido de autofalência, a sua sentença deve ser igual. Olha o parágrafo único. Decretada a falência, aplica-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas no inciso 2 a 4 do caput de 97. Então, vai ser aqui, ó, vai ser o mesmo processo, tá? Depois de decretada a falência. Quem fundamentou no 105 está errado. O 105 fala que pode pedir autofalência aqui, ó. O devedor em crise econômica financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer em juízo sua autofalência, expondo as razões da impossibilidade do prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos, aonde que o 105 fala que vai ser o mesmo processo, em lugar algum. Resposta correta, parágrafo único do 107. Então, é assim que vocês devem desenvolver o raciocínio para poder ter sucesso lá na segunda etapa do OAB. No final, aqui, quando eu acabar de explanar sobre a prática formativa, vou mostrar para vocês lá como é uma prova de OAB, tá? Para vocês não tomarem susto para quando se depararem lá. Porque a gente vem treinando vocês para ter sucesso. Quando a gente coloca, quando eu falo a gente, só o momento que interrompeu o sinal. Que a FANES é 100% de aprovação, é porque é 100% de aprovação mesmo. Tá? Aluno do curso de Direito acha que precisa pagar cursinho para fazer prova de OAB. Não precisa, basta montar uma estratégia, se dedicar àquilo, ter comprometimento com o seu estudo. Você vai estudando dentro da sua estratégia, depois eu vou dizer a vocês como é uma estratégia para se preparar para a OAB, vai lá e faz a sua prova, porque um curso é caro, é um curso de curta duração, entendeu? Geralmente é 3 meses, e para a segunda etapa é menos ainda, são 45 dias, só 3 aulas na semana. Então, muitas das vezes, só esperar para passar o sinal ruim. O aluno não tem recurso, eu já fui estudante, vida de estudante não tem dinheiro não. O dinheiro que tem é para pagar passagem, para pegar seu ônibus para ir para a faculdade. E, em regra, a vida é essa. Então,
vocês. Vamos voltar para a questão. Segunda questão, tá? Padrão ENAD, pessoal. Vocês vão se submeter à ENAD, tá? O ENAD avalia o curso, avalia o conhecimento do aluno, estabelece a pontuação do curso, tá? Quando vocês ouvem falar que o curso de Direito tem lá o índice. Então, só esperar passar aí o sinal ruim. Aparece essa mensagem em azul e é trava. Quando vocês ouvem que o curso de Direito tem GC4, esse GC é Índice Geral de Curso, isso é uma pontuação nacional, tá? Que vai valorizar o que? O diploma de vocês. Quando vocês formam numa instituição que tem GC alto, a empregabilidade aumenta, tá? Um empregador, na hora que vê o diploma lá, vai reunir todo mundo numa sala e vai perguntar onde formou. Aqueles que formaram em faculdades que têm um IGC maior é o que vão ser contratados, porque sabe que aluno se dedicou. Então, a questão 2 é padrão ENAD, que vocês vão ter que submeter lá, e tem gente utilizando a nota de ENAD, empregador está utilizando nota de ENAD, e na seleção, seleciona pela nota do ENAD. Então, vamos mostrar para vocês padrão de prova ENAD, tá? É sempre uma contextualização e depois alternativas que vocês vão ter que analisar item a item. Então, vamos lá, questão 2. A empresa Alfa SA teve sua falência decretada em razão da impontualidade. Hoje já tem uma informação fundamental, já tem uma sentença. Decretou falência, tem sentença, tá? Publicado o edital contendo a íntegra da decisão que declarou a falência e a relação dos credores, estes tiveram prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações. É lá a habilitação que está no artigo 7º da nossa lei. Tem 15 dias para entregar toda a documentação ao administrador judicial, porque depois que passou esses 15 dias, ele vai ter 45 dias para elaborar o quadro geral de credores, que vai ter que conter aquela ordem lá do 83, que é os créditos concursais, tá? Crédito trabalhista e de acidente de trabalho, trabalhista até 150 salários mínimos. O que passar desse valor é crédito quirografário. Então, o que acontece aqui? Ó, o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos, se deparou com as seguintes situações, ou seja, está naquela fase que passou os 15 dias da habilitação, agora o administrador judicial tem 45 dias para analisar toda a documentação e gerar um quadro geral de credores que vai ser homologado pelo juiz, tá? Porque depois de homologado pelo juiz, se for a falência, depois que ele vender todos os bens da massa falida, vai pagar na ordem do quadro geral de credores. Já mostrei para vocês aqui nas aulas passadas um quadro geral de credores. Então, vamos aqui às alternativas, tá? Os itens. João da Silva. Pessoal, o momento que eu vou fechar a janela aqui, começou uma obra. Então vamos lá, vamos recapitular o raciocínio, tá? O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos, se deparou com a seguinte situação. Então, o administrador judicial se viu na mão com 3 pessoas, 3 credores, entregando o documento para que ele elaborasse o quadro geral de credores. Quem é a primeira criatura? João da Silva, olha, item 1. João da Silva apresentou créditos provenientes da venda de equipamentos elétricos, comprovados por meio de duplicatas vencidas e não pagas, e suas respectivas certidões de protesto. Então, eu sempre falava, pessoal, a hierarquia aí vem atendendo 83. Crédito trabalhista até 150 salário mínimo e crédito de acidente de trabalho. 83.2, crédito com garantia real. 83.3, crédito tributário. 83.4, crédito com privilégio especial. 83.5, crédito com privilégio geral. 83.6, crédito quirografário. Tudo aquilo que não for lá as classes de cima, aquelas que eu falei aqui anteriormente, é crédito quirografário, porque, em regra, são os fornecedores que forneceram mercadoria, prestaram serviço e não receberam seu pagamento.
Então, olha aqui, ó, João da Silva vendeu equipamento elétrico e não recebeu. É o quê? Crédito quirografário. Então, já ia marcando ali qual era a natureza do crédito. Pedro Marinho, item 2, apresentou diversas notas fiscais de prestação de serviço acompanhadas dos extratos bancários, comprovando o não recebimento dos valores devidos por atuar. Pedro Marinho atuou sem vínculo empregatício como administrador da Alfa SA. A Alfa SA é a empresa falida. Então, lá, quem foi, estudou e viu que no 83, inciso 8º, vamos abrir 83, inciso 8º, vai ter lá créditos subordinados, tá? Que é o quê? Devido aos sócios e administradores sem vínculo empregatício. 83, ó, e vamos lá para o inciso 8. Créditos subordinados, os créditos dos sócios e administradores sem vínculo empregatício. Então, as perguntas, elas têm amarração, tá? Pergunta do OAB, tá? Principalmente, ela tem que ter amarração nos termos aqui, ó. Sem vínculo empregatício, que era a resposta, vai estar lá na pergunta, ó. João Marinho, sem vínculo empregatício. Então, tem que ser bem amarrada para não gerar ambiguidade. Quando eu elaboro uma questão que eu vejo que teve ambiguidade, eu cancelo. Eu cancelei questão na prova passada, porque quem respondia com um artigo e quem respondia com outro, as duas poderiam estar certo. Então, vocês devem identificar a palavra-chave. Então, João da Silva 1, quirografário, Pedro Marinho 2, subordinado, faltou José de Jesus. Então, aqui, ó, José de Jesus habilitou mais um crédito, ou seja, ele já tinha habilitado outro crédito anteriormente, na forma de saldos que excederam o limite de 150 salários mínimos por empregado, proveniente de rescisão de contrato de trabalho por dispensa sem justa causa. Então, vamos lá para o quirografário. Quem estudou verificou que não era trabalhista. Por quê? Porque excedeu 150 salários mínimos. Olha, vamos para o inciso 5. Inciso 6, créditos quirografários, tá? O saldo de créditos derivados da legislação do trabalho que excederam o limite estabelecido no inciso 1 do caput desse artigo. O caput do 83, inciso 1, fala que é 150 salários mínimos. Então, voltando para a questão, se excedeu 150 salários mínimos, apesar de ter vindo aí de uma dispensa sem justa causa, não é crédito trabalhista, é crédito quirografário. Então, aqui olha o comando da questão. Conforme as informações apresentadas e as normas contidas na Lei 11.101, é correto afirmar que os créditos de João, Pedro e José são classificados no quadro geral de credores, respectivamente, como, olha a resposta aqui, crédito quirografário, porque o primeiro fez a venda de mercadoria e não recebeu. Crédito subordinado, porque o segundo trabalhou como administrador da empresa sem vínculo trabalhista. E o terceiro, crédito quirografário, porque apesar de ter vindo de uma relação trabalhista, tá, o valor excedeu 150 salários mínimos. Então, quem estudou, mas aí não tinha certeza, poderia ficar na dúvida entre a letra C e a letra E, que teria aí, ó, são iguais os dois primeiros, e o último diferenciava de crédito trabalhista e crédito quirografário. Então, muita gente errou, clicou na letra C, porque foi lendo logo precipitadamente, é de relação do trabalho, é trabalhista. Não, foi saldo que excedeu os 150 salários mínimos. Então, mostrando aqui a dinâmica de uma questão de padrão ENAD, vou mostrar para vocês uma prova de ENAD, para vocês verem que a gente vai preparando vocês, é para a vida, é para a empregabilidade, é para ter sucesso depois que termina o curso. Olha uma prova, uma questão padrão ENAD aí na tela de vocês. Só o enunciado é uma lauda inteira, e eu tenho aluno que reclama porque está lendo muito para fazer a prova, tá? São 40 questões no ENAD, e essa é apenas uma, que o enunciado é uma lauda por completo. E aí tem toda uma contextualização, tem a referência bibliográfica lá, da onde se tirou a contextualização, e olha o padrão lá da pergunta. É os itens, ó, considerando o texto e as normas que disciplinam aqui, é uma questão de direito penal, tá?
disciplina o sistema penal e processo penal no Brasil, avalia as afirmações a seguir. Então, vocês têm que ler e avaliar se é correto, porque não se cobra o que é errado, tá? Se cobra o que é correto. Então, todo comando vai ser aqui, ó, é correto apenas o que se afirma, tá? Então, vocês têm que ir lendo e têm que verificar se a assertiva é correta ou não. Se for errada, já bota um ezinho lá, que aquela errada não vai entrar no cômputo aqui da questão. Se avalia apenas as corretas. O comando é perguntando apenas o que é correto. Então, padrão de resposta ENADO, é correto apenas o que afirma em 1 e 2, 1 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4. Então, já acostumando vocês a uma pergunta padrão ENADO, por quê? Porque vocês vão ser vencidos pelo cansaço. Imagine você ler uma questão dessa que é uma lauda e ainda ter que ler mais 39. Então, por isso eu digo, pessoal, se habituem à leitura, tá? Adquiram o hábito da leitura, porque aluno que não tem hábito de leitura, depois de ler 10 questões, boia, prega, não tem mais resistência. E ainda vai ter mais 30 questões para ler, que cada um é uma lauda. Eu vou mostrar aqui questão da OAB, vou abrir a FGV e mostrar para vocês como é uma prova da OAB. Vai vencer pelo cansaço também. Vocês vão ter que passar 5 horas lendo. Tá lendo sob pressão, só vai ter um tempinho para ir no banheiro, tomar uma água e voltar. E tem que ter resistência. Se não tiver, não tem sucesso. E prova da OAB, se passa na primeira inscrição. Se não passar na primeira inscrição, já vai ficando difícil, que legislação muda todo dia. Então, vamos voltar para a prova. Questão 3. O administrador judicial, entendendo não ter condições técnicas para avaliar os bens arrecadados, contratou, mediante autorização judicial, o avaliador profissional para auxiliá-lo na elaboração do laudo de avaliação dos bens da massa falida. Tá? Isso aí é procedimento, é a lei. O administrador judicial tem que vender todos os bens da massa falida e ele precisa ter o valor exato para depois ser publicado um edital onde os interessados vão participar lá do leilão, do pregão, das propostas fechadas, que são as 3 modalidades que vão ser vendidos os ativos da massa falida. Então, aqui, ó, a atividade é imprescindível, que é a atividade de avaliação para venda, pois a alienação dos bens dá-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor da avaliação. No que se refere ao pagamento, olha o comando da questão. No que se refere ao pagamento do avaliador contratado pelo administrador judicial, é correto, tá? Toda pergunta, pessoal, vai perguntar apenas o que é correto. Não se pergunta se é errado, não. Se pergunta é correto. É correto afirmar que será classificado como crédito com privilégio especial, pago com precedência sobre alguns créditos concursais? Não. Teve gente que respondeu sim. Vamos lá para os créditos com privilégio especial. Olha, a questão aqui versa da classificação, tá? Teve gente que leu e não entendeu. Leu e quando chegou aqui, será classificado como crédito com privilégio especial? Privilégio especial é uma classificação, como crédito quirografário é uma classificação, como crédito subordinado é uma classificação. Aqui não está dizendo que ele vai ter um tratamento diferenciado por ter sido realizado, tá? Dando auxílio ao administrador judicial. Não, ele não é classificado como crédito especial. O crédito especial vai estar lá na lei, ó, artigo 83, tem uma relação do que é crédito especial. Ó. Crédito com privilégio especial é uma classificação, tá? E aí, ele é crédito com privilégio especial? Não, ele é crédito extraconcursal. Vamos lá para o 84. Olha aqui, ó, serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no 83, ou seja, os concursais desta lei na ordem seguinte. 84, inciso 1. Remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares. Olha aqui a palavra-chave. Vamos voltar para a questão.
Aqui o administrador judicial contratou o avaliador para auxiliá-lo, tá? Se prestou um serviço para auxiliá-lo, foi um auxiliar do administrador judicial e caracteriza como um crédito extraconcursal. Teve aluno que era crédito com privilégio especial, porque foi lá no artigo 900. E deixa eu mostrar aqui o artigo 965 do Código Civil, para justificar que era um crédito com privilégio especial, tá? Conforme a lei aqui, ó, 964, disse, não, é crédito com privilégio especial, sim, porque está lá no artigo 964. Pessoal, seria um crédito com privilégio especial? Vou mostrar para vocês, esclarecer, para caso quem colocou lá, fundamentando que era com privilégio especial, saber que não era. Imagine uma determinada situação, tá? Um empresário, ele precisou pedir uma recuperação judicial. Ele se viu aí em crise econômico-financeira. E ele vai ter que vender alguns bens lá que ele possui. E para que ele possa vender esses bens e ele possa ter um valor justo, ele contratou um avaliador, tá? O empresário contratou um avaliador. Então, esse avaliador contratado pelo empresário foi lá e avaliou um bem, avaliou uma fazenda, avaliou uma relíquia, avaliou alguma coisa. E esse avaliador, tá, prestou o serviço, elaborou um laudo, entregou lá para o empresário. E o empresário não pagou o avaliador, tá? E aí, mais na frente, foi decretado a falência desse empresário. Então, ficou esse avaliador sem receber um crédito e, quando foi decretada a falência, abriu-se o prazo para habilitação dos créditos e o avaliador foi lá e habilitou seu crédito. Então, por ter prestado um serviço, tá, ao empresário que agora é um falido, tá, na habilitação dos créditos, aí sim ele podia ser classificado como crédito com privilégio especial, porque ele participou da avaliação em um processo, tá, judicial, que é o processo lá de recuperação judicial, que a gente vai começar na aula que vem, na aula de amanhã. Então, aqui, nessa historinha aqui em específico, é um crédito extraconcursal, tá? Então, como é a resposta? Não, por quê? Porque o cerne da pergunta está aqui, ó. É correto afirmar que será classificado como crédito com privilégio especial? Não. Ele é um crédito extraconcursal. Então, aqui, ó, as remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os créditos concursais, conforme aí tem que trazer a fundamentação, tá? Não adianta eu só botar não e contar a historinha. Quem botou não e contou a historinha, eu não considerei, porque tem que ter a fundamentação jurídica, tá? Então, aqui, ó, conforme dispõe artigo 84, inciso 1 da Lei 11.101. Não é também para botar lá da LRE, Lei de Recuperação de Empresa. Eu disse, lei, pessoal, quem dá sigla à lei é doutrinador, tá? A lei tem um número no dispositivo lá, no ordenamento jurídico nacional. Cita o número da lei. Depois, aqui, quando eu acabar de corrigir a prova com vocês, vou orientar vocês, vamos abrir lá FGV OAB, para vocês verem que não é capricho meu, é padrão OAB, e se vocês já vão acostumando, vai ter sucesso lá quando fizer o exame da ordem. Então, prosseguindo. Na busca de levar, quarta questão, na busca de levantar recursos financeiros necessários para efetuar o pagamento dos credores, o juiz ordenou que procedesse à alienação do ativo da massa falida, ou seja, o juiz disse, vende tudo, tá? Vende tudo, só que ele tem que determinar uma modalidade, é o juiz que determina a modalidade em função lá de orientação do administrador judicial e do comitê de credores. Então, aqui, ó, a venda foi realizada em duas fases. Então, voltando, o pagamento. Na busca de levantar recursos financeiros necessários para efetuar o pagamento dos credores, o juiz ordenou que procedesse à alienação do ativo da massa falida. A venda foi realizada em duas fases. Então, uma palavra-chave aqui, ó, que já ia levando a vocês a orientar qual era a modalidade correta, tá? Duas fases. A primeira é com recebimento das propostas e a segunda com a realização do leilão. Teve aluno que leu, já foi lendo, olha, com leilão, por leilão. Errou, tá?
quando participaram somente aqueles que apresentaram propostas não inferiores a 90% da maior proposta ofertada. Olha o comando da questão. Pelo exposto, é correto afirmar que a alienação do ativo foi realizada na modalidade. Então, como eu digo a vocês, quando vocês estudarem, não é só na minha matéria, não, é em tudo, no curso de direito todo. Quando o professor estiver apresentando o dispositivo jurídico, saiba qual é o instituto que é explorado naquele dispositivo em específico. Artigo 142, pessoal, é as modalidades de realização do ativo. Então, quando se pergunta aqui qual a modalidade, vai lá no 102. Vamos no 102, ó, artigo, 142. Aqui, ó, modalidades. O juiz, ouvindo o administrador judicial e atendendo a orientação do comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades. Então, já eliminaria duas alternativas aqui. Por quê? Porque licitação e adjudicação não é modalidade, tá, de realização do ativo. Então, olha aqui a resposta correta. Parágrafo 5º, olha, a venda por pregão constitui modalidade híbrida das anteriores, compondo duas fases. Olha a palavra-chave que estava lá na questão. Aqui, olha, realizada em duas fases, tá? Então, eu já eliminava o quê? Licitação e adjudicação. Vocês têm que aprender a resolver questão por eliminação. Eu vou eliminando aquilo que é errado, vai sobrando o que é certo. E aí eu poderia ter dúvida, é leilão ou é pregão? Mas se foi em duas fases, é aqui, ó. A venda por pregão constituirá a modalidade híbrida, compondo em duas fases. A primeira fase, recebidas as propostas, e a segunda fase, o leilão. Então, a resposta correta, pregão. Então, aqui, ó, quinta questão. Concluída a realização de todo ativo, ou seja, vocês também têm que entender os termos técnicos da lei. Realização do ativo é a venda de todos os bens da massa falida, tá? Porque em prova da OAB não vai vir mastigado, não. Não vai vir lá, a sentença foi decretada no dia tal, vai ter, não. Foi deferido o pedido lá da falência. Então, vocês têm que montar o seu conhecimento jurídico em cima dos termos técnicos. Então, aqui, ó. Concluída a realização do ativo, ou seja, traduzindo, foi vendido tudo e distribuído o produto entre os credores. O que é distribuir o produto da venda, da realização do ativo, é fazer os pagamentos, tá? Aluno tem que ler, tá? Tem que entender aquilo que lê. Eu vejo que uma dificuldade muito grande de aluno de direito, tá? Conforme o tempo vai passando, aluno não entende aquilo que lê. Isso é falta de leitura, tá? Eu tive um aluno agora me perguntando do TCC, o aluno leu a portaria, na portaria dizia que o arquivo, tá? Isso aqui é para aluno orientando. Na portaria tinha dizendo assim, o arquivo deve ter o seu nome completo e a informação qualificação, dizendo como era que deveria ser salvo o arquivo. A aluno veio me perguntar no WhatsApp que não estava entendendo o que estava lendo. Eu fiz, filho, entendeu? Você tem que salvar o seu arquivo com o seu nome completo e depois tracinho qualificação, porque seu arquivo vai para os membros da banca. Na hora que os membros da banca receber lá o seu e-mail, já sabe do que está se tratando. E no assunto vai ter a mesma informação, o seu nome completo e a qualificação. Para quem recebeu o e-mail também sabe que é. Aí a gente irrita por quê? Porque eu já recebi o WhatsApp de aluno perguntando o que é lauda. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Aí eu fui grosseiro, depois eu vou até pedir desculpa. Eu fiz, está difícil, eu tenho que desenhar. Então, pessoal, vocês têm que ler, ter hábito de leitura, porque sem hábito de leitura, vai continuar lendo questão sem entender. Então, vamos lá aqui, voltando para a questão. Concluída a realização do ativo e a distribuição do produto entre os credores, o administrador judicial apresentou suas contas ao juiz. Julgadas as contas do administrador judicial e apresentando o relatório final da falência, no qual constava, olha a palavra-chave aqui do enunciado, no relatório final constava o pagamento de mais de 50% dos créditos quirografários. O juiz encerrou a falência por sentença. Essa sentença do juiz é a segunda, tá? Que nós sabemos que há 3 sentenças no processo de falência.
Então, aqui, ó, contudo, o falido segue inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, visto que é necessário que suas obrigações sejam decretadas, extintas por sentença. Ele precisava de uma terceira sentença. Pelo exposto, é correto afirmar que houve a confirmação de alguma hipótese que extinga as obrigações do falido. Então, eu vou analisar a questão aqui. Há no enunciado alguma hipótese? Então, hipótese, tá, pessoal, de encerramento da obrigação do falido, aluno tem que saber aonde está para ir de pronto, tá? Está no 158. Vamos lá para o 158. Olha, extingue as obrigações do falido. São 4 hipóteses. E uma delas é aqui, ó, 158, inciso 2, pagamento, tá? Depois de realizado todo ativo de mais de 50% dos créditos criográficos. Olha a informação aqui na questão, aqui, ó. Pagamento de mais de 150% dos créditos criográficos. Então, qual é a pergunta? Tá? Houve a configuração de uma das hipóteses? Sim. Extingue as obrigações do falido depois de realizada todo o ativo, o pagamento de mais de 50% dos créditos quirografares. Se eu parasse aqui, eu como aluno parasse na resposta, estava certo minha resposta? Não. Eu fundamentei? Não. Tem que fundamentar. Fundamentar a lei inteira? Não. É o dispositivo correto, tá? Nos termos do artigo 158, inciso 2 da Lei 11.101. Tá? Teve gente que fundamentou só no 158. Considerei, tá? Flexibilidade, mas está errado. Tem que ir no dispositivo correto. Então, vamos continuar. 6. Com o objetivo de viabilizar a superação de situação de crise econômico-financeira, a determinada sociedade empresária decidiu propor a negociação com seus credores plano de recuperação extrajudicial. Então, pessoal, quando vocês se depararem com a questão que já vier dizendo ali qual é o instituto jurídico, já vai para os artigos correspondentes. Recuperação extrajudicial é do 161 a 167. Então, veja o que é que está se tratando e o que é que está se arguindo. O plano deverá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de crédito. Contudo, o Instituto da Recuperação Extrajudicial não se aplica a titulares de crédito de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Assim como, então, está questionando o quê? Tem mais um crédito que não se submete à recuperação extrajudicial. Qual é ele dentro das alternativas? Então, só cabia aqui, ó, crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, porque todos os outros eram legitimados, tá? Vamos lá na fundamentação, artigo 161, tá? Que é aquele onde começa lá a recuperação extrajudicial. Aqui, ó, recuperação extrajudicial, parágrafo 5, parágrafo 3. Desculpe, parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no capítulo, nesse capítulo, ou seja, na recuperação extrajudicial, a titulares de crédito de natureza tributária, o próprio enunciado da questão, ó, derivados de legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como, aí eu parei na questão, ó, assim como o próprio enunciado lá do parágrafo 1º do 161. Assim como aqueles previstos no 49 e no 86, inciso 2. Então, quem foi lá no 86, inciso 2 e sabia que era o quê? Créditos decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, tá? É assim que vocês devem responder a pergunta, vai por eliminação. E outra, sabe onde é que está o dispositivo. E a última questão aqui versou sobre os crimes falimentares, tá? Então, eu trouxe a informação, que é a informação primordial aqui. Vocês têm que extrair do enunciado palavra-chave. Olha a palavra-chave do enunciado, microempresário, tá? Depois de decretada a falência do microempresário, essa palavra-chave, importante para responder a questão. João de Deus, o administrador judicial. Depois de decretada a falência do empresário João de Deus, o administrador judicial apresentou relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziam à situação da falência, no qual apontou
por meio de exposição circunstanciada à conduta do devedor. Então, o administrador judicial, tá, depois de decretada a falência, ele vai ter que apresentar ao juiz um termo circunstanciado para apontar se houve ou não conduta criminosa do devedor, tá? Então, aqui, ó, este praticou, este quem? O devedor praticou de forma não habitual, olha outra palavra-chave aqui no meio do texto, não habitual, atos fraudulentos que resultaram prejuízo a credores, tá? Com o fim de obter vantagens indevidas para si, configurando infração penal com maior pena combinada pela Lei 11.101. Então, lá dos crimes. Então, quando falar em crime, onde é que está? Do 168 a 178. Então, vocês têm que saber onde está na lei. Por quê? Segunda etapa do OAB, pessoal, vocês podem fazer com o auxílio de um vadimeco, tá? Só que vocês não vão ler um vadimeco inteiro para responder a questão. Vocês já tem que saber aonde é que está o dispositivo no vadimeco. E ali, ó, vai lá, já sabe que vai estar no artigo 168 lá da Lei 11.101, abre o vadimeco respondendo a prova e vai lá diretamente no artigo. Vocês podem fazer a segunda etapa com consulta, tá? Mas é consulta apenas de um vadimeco. Não pode levar xerox de nada, não pode levar nada além de um vadimeco. Não pode levar doutrina. Quando eu acabar de comentar aqui a prova, eu vou orientar vocês aí, aqueles que tiverem interesse, tá? Para instruir a vocês como é uma segunda etapa do OAB. Então, aqui, ó, pelo exposto, olha o comando da questão, é correto, veja sempre que a pergunta é correto, é correto, é correto, não se pergunta se é errado, tá? Isso é padrão de elaboração de prova. A gente que elabora a questão tem um treinamento, recebe treinamento, tá? ENAD, só para vocês terem ideia, vocês aprendendo esse mecanismo, o ENAD paga R$ 250 por uma questão elaborada. Então, isso aqui, ó, as questões que eu faço é tudo inédita, tá? Aí o aluno, antes de responder a prova, joga a questão no Google para ver se a pergunta vem. Quebra a cara, questão inédita. Eu fico elaborando aqui no meu fim de semana. Tá? Então, olha o comando da questão. Pelo exposto, é correto afirmar que o juiz, ao estabelecer a pena de João de Deus na sentença penal condenatória, poderá, então, vamos analisar qual foi o crime que ele cometeu. Quando eu digo aqui, ó, com a maior pena combinada, a maior pena combinada é o crime lá do 168. Vamos para o 168. Aqui, ó, fraude contra credores, é a maior pena, ó, reclusão de 3 a 6 anos. Nenhum outro crime na lei falimentar vai ter uma pena maior. Só que o que acontece aqui foi um fator atenuante, porque, vamos lá para o parágrafo 4, olha a palavra-chave que eu coloquei lá no início, ó, microempresário. Olha a lei aqui no atenuante, tratando-se de falência de microempresa, olha a palavra-chave amarrando, tá? O que é que vai acontecer? Microempresa ou empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual, olha aqui outra palavra-chave na pergunta, tá? Aqui, ó, situação, atos, bababá, de forma não habitual, era uma prática não habitual, condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3 ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pela perda de bens ou valores ou pelas de prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. Então, caberia aí como alternativo que a pena vai ser aumentada? Não, vai ser reduzida, tá? Ou pode ser o quê? Substituída por quê? Substituída por pena de reclusão, tá? Substitui pena de reclusão pelas penas de prestação de serviço a entidades públicas. Então, por eliminação, vocês já tiravam aqui se ia ser aumentado. Então, ficava só com 3 substituídas e ia ver em questão de quê? De ser uma microempresa. Tranquilo, pessoal? Então, com isso aqui a gente termina a correção. Agora vou comentar a questão da prática formativa, tá? Aguardar enquanto apenas abre a minha câmera para vocês. Pessoal, a prática formativa, o objetivo, tá? Não é dizer o que está certo ou o que está errado lá em um pedido, numa petição inicial dentro do processo lá de falência ou dentro do contexto da Lei 11.101.
é orientar vocês a seguir a estrutura do 309. O objetivo principal é que vocês sigam a estrutura do 309, porque não se aplica apenas para a lei de falência, não. Toda petição inicial deve ter aquela estrutura, deve começar com o foro competente, tá? Que é lá aquele início, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Depois, seguindo a estrutura do 309, qualificar as partes. Eu começo qualificando quem está me contratando, tá? Que é o polo ativo. Então, qualifico a parte. Depois que eu qualifico o polo ativo, eu não invento dado. Teve aluno que inventou dado, botou nome de rua, botou número lá do prédio, botou CNPJ 1234567 8/00135. Não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo, porque a gente orienta vocês, é para uma segunda fase de OAB, tá? Porque na OAB, se vocês inventarem dado, cancela a questão, porque vocês estão ali colocando informação para se identificar perante um avaliador que conhecer vocês, tá? Então, não inventa dado. Enfim, essa informação não é capricho meu, não. Tá no edital do exame da ordem da OAB. Depois eu mostro a vocês. Então, a orientação é siga a estrutura do 309, tá? Naquele mesmo padrão. Depois que eu qualifico o polo ativo, eu vou dizer o quê? Por meio de seu advogado constituído, conforme procuração em anexo. Por que eu dou essa informação? Artigo 104 do Código de Processo Civil vai dizer que advogado não pode trabalhar de boca. Ele tem que trabalhar para pleitear lá o direito de um cliente, para postular, tendo uma procuração. Então, você já vai dizendo essa informação e na prova da OAB, lá na segunda etapa, vou abrir aqui para vocês e cada informação dessa pontua. E é pinguinho, é conta-gota, 0,10 mais 0,10, tá? De cada informação que você vai botando, vai dar lá os 5 pontos que você tem para gabaritar a sua peça prático-profissional. E, pessoal, de experiência prática, tá? De quando eu realizei meu exame da ordem. Você estuda, você fez uma prova para gabaritar. No máximo que você consegue é 3,5. Por quê? Porque é tanta informação que você tem que colocar e você ali sob pressão tem que realizar a peça prática profissional, tem que responder 4 perguntas que vira 8. Você está ali com a corda no pescoço, você às vezes passa uma informação. Então, quando você elabora uma peça prática profissional lá na segunda etapa, que você estudou muito, você no máximo vai ter uma avaliação aí 3,5, que somando com a nota das suas 4 questões que viram 8, vai lhe dar uma média acima de 6. Geralmente a gente passa com uma média 7,5, com uma média 8. Se você teve uma média 8 lá na geral, na segunda etapa, foi uma prova de excelência. Você faltou gabaritar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, a ideia da prática formativa foi o quê? Que vocês vão treinando a ter o conhecimento da estrutura, do 309. Aí eu digo, pessoal, não adquiram o hábito de entrar na internet para ver como é que faz peça, porque vocês já sabem como é que faz. Se for petição inicial, é a estrutura do 309. Agora vai a sessão de bronca, tá? Vou abrir aqui um parênteses, sessão de bronca. Teve aluno que pegou a prática formativa, jogou no Google, tá? Essa prática formativa eu tirei de um livro, tá? Que eu não tiro nada da internet, um livro de 2019, aonde é um livro de prática para a segunda etapa do AB. Então, o aluno, para ter a coisa mais fácil, vou jogar a prática formativa aqui no Google para ver se vem já prontinha para mim, para eu não ter trabalho. Jogou no Google e o que foi que aconteceu? Essa questão foi do exame da OAB de 2010, tá? Em 2010 estava vigente o Código de Processo Civil de 73. E o que foi que o aluno fez? Pegou aquela resposta lá da internet e botou lá na qualificação das partes, conforme o artigo 282 do Código de Processo Civil. Pessoal, usou uma legislação revogada, porque o 282 é do Código de Processo Civil de 73. Em 2015, houve a promulgação do Código, o novo Código de Processo Civil, que revogou totalmente o de 73. Na hora que eu vi aquela barbaridade, deu vontade de dar 0 na prática formativa.
mas eu não vou criar problema com o aluno, eu dei 2, dei 3, tá? Toma aí. Lá na frente não vai passar nem exame de sangue, quanto mais em exame da OAB. Então, orienta vocês, não vá à internet buscar modelo de peça, porque você já sabe como elaborar. Lê a historinha, a estrutura está no 309. Colocou lá o quê? O nome da peça, qual é o nome da peça, ação de restituição, com fulcro no artigo 85, parágrafo único da Lei 11.101. Então, você já diz o nome da peça, já traz a fundamentação, tá? Em face de quem? Aí vai qualificar o polo passivo, em face da massa falida de quilombo tal, pelas razões, tá? Conforme se de fato e de direito exposta a seguir. Aí vou seguir a ordem do artigo 309, já coloquei o que? O foro competente, já qualifiquei as partes, já coloquei o nome da peça e a fundamentação da minha peça, vou o quê? Do fato, né? E do direito, ou seja, do fato e do fundamento jurídico. Abro um tópico, conto a mesma historinha que está no enunciado. Teve gente que teve preguiça porque estava como figura, não podia copiar, colar, não botou nem pedido, desculpe, não botou nem fato, nem fundamento jurídico, com preguiça de escrever. Dei 3, lá a OAB que vai dar cabo de você, criatura. Então, conto a mesma história que está no enunciado, depois eu vou trazer a fundamentação jurídica, a ideia aqui é que vocês desenvolvam o raciocínio, ou seja, uma fundamentação jurídica simples. Qual é a fundamentação jurídica básica que tem que ter lá no direito? Artigo 85, parágrafo único, que traz que aqueles que forneceram produtos até 15 dias, né, da decretação da falência e o produto não foi vendido e não foi pago, pode pedir restituição. Depois eu vou vir o quê? Na ordem lá do 309 do pedido. Então, o pedido vai ser o principal, né? Pelo exposto, vem perante esse juízo requerer. Aí abre lá, requer seja, né? Provido a ação aqui de restituição e que os bens sejam devolvidos nos termos do artigo 85, parágrafo único da Lei 11.101. Então, é já ir preparando a vocês para abrir uma folha em branco, que é como vai ser no AB, vai receber uma folha em branco e faz uma petição, porque sabe que está lá a estrutura no 319, tá? E a historinha em cima da lei. Então, depois que eu venho com o meu pedido, eu vou vir o quê? Na mesma estrutura do 319, valor da causa, tem um valor lá que é 400 mil reais, depois atendendo lá das provas e da audiência de conciliação. E o fecho é muito importante porque eu não posso me identificar. Teve aluno que contou a historinha, botou o nome de rua, botou o número da casa, botou, inventou a história da carochinha. Devia estudar curso de cinema, para criatividade transcende. Então, no finalzinho, achou bonito, botou o nome dele completo, doutor fulano de tal. Isso aí, pessoal, se vocês realizarem isso lá na segunda etapa do AB, vão tirar 0, porque não pode se identificar como é o meu fecho da minha petição, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. É o N ponto, não é o número lá que você achar bonito, não. 425, não, é o OAB número. Eu vou mostrar para vocês que não é capricho meu, é exigência do exame da ordem, tá? E agora, os absurdos dessa segunda unidade. Teve aluno que leu essa peça aí, a prática formativa, fez qual foi a peça, meu Deus do céu? Uma contestação. Onde é que cabe uma contestação nessa prática formativa? Teve aluno que pediu embargos de terceiro. Onde é que cabe um embargo de terceiro nessa prática formativa? Pessoal, isso entristece muito. A gente tem um trabalho imenso para elaborar aqui, para ajudar vocês. E tem aluno que faz uma situação dessa, além daqueles que nem abrir para ver lá, precisa de nota, tá? É 3 garantido, eu não vou estar diminuindo nota em função de erro, não. Fez sua contestação, Deus acompanhe. Toma o 3 aí para ajudar. Então, feito essas observações, agora quem tiver interesse, tá? Quem não tiver interesse pode sair aí da sala de aula, mas é uma contribuição que eu dou. Isso aí eu faço questão porque
É a última disciplina aí que nós vamos nos encontrar, porque as minhas disciplinas é de primeiro a quinto semestre, e eu dou uma contribuição ao aluno para que ele tenha sucesso aí na vida profissional, ou seja, passe na primeira inscrição da OAB. E agora eu vou dar algumas orientações, não é assunto, não é doutrina, não é nada, é dica, tá? Quem tiver interesse, permanece. Quem não tiver interesse, eu dou a aula por encerrada. Então, vou abrir para vocês agora, vou compartilhar como vocês vão se deparar com a prova, tá, da OAB. Vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai na fonte, tá? No site da FGV. Então, vamos aqui, ó. A FGV, pessoal, é a banca pela qual a OAB contrata para elaborar as questões. Então, tudo vai estar aqui, ó. Eu jogo no Google FGV OAB. FGV OAB, na hora que eu dou um Enter, vai aparecer aqui projetos FGV OAB. Só um momento enquanto processa aqui. Pronto, aí vocês vão clicar esse site, ó, o site que vão estar lá todas as provas. Clicando aqui, aí ele pede qual é o concurso, tá? Porque ficam todos os concursos realizados. Nunca abram o último, porque ele nunca foi concluído. Ainda está em etapa de... Só fez a primeira etapa, ainda está em fase de edital. Vou abrir o 29º aqui para vocês, tá? Quando clica aqui, ó, FGV OAB, clicando em um dos concursos, vai pedir a seccional. O que é a seccional? É aonde eu fiz a minha inscrição, tá? Vamos partir do princípio que vocês já fizeram a inscrição no exame da ordem. Aí eu vou aqui, ó, clico. Por que eu tenho que selecionar a seccional? Porque às vezes a prova muda de seccional para outra, a prova é padronizada em todo o Brasil, mas acontece algum problema, houve uma falha na logística, então a prova é diferente em uma das seccionais, mas o padrão é ser igual no Brasil inteiro. Então eu clico Sergipe, na hora que eu clicar Sergipe, ela vai abrir esse quadro aqui. Macete aqui, ó, a barra de rolagem aqui no cantinho tá pequenininha, ó. Por quê? Porque tem muita coisa lá para baixo. Então vocês vão lá para baixo e puxa aqui, ó, a barra de rolagem, e eu vou mostrar para vocês o que é uma segunda etapa do OAB, tá? Que quando eu peço para começar a resposta dizendo sim ou não, não é capricho meu, já é padrão OAB para vocês serem aprovados futuramente. Então, olhe os ramos do direito que vocês podem escolher para a segunda etapa. E essa escolha é feita no ato da inscrição. Eu posso escolher direito administrativo, direito civil, constitucional, trabalhista, empresarial, penal, tributário, tá? São 7 ramos do direito. E conselho, pessoal, escolhe o ramo do direito que teve maior afinidade. Tem gente, eu tinha colegas, vou escolher trabalhista, que é o mais fácil. Você vai ser um profissional frustrado. Por quê? Porque quando a gente estuda para uma segunda etapa, a gente se torna um especialista do ramo do direito que escolheu. Porque depois que passa a primeira fase, na segunda fase você só estuda o direito material e o direito processual do ramo do direito que você escolheu. Se eu escolho lá direito penal e passei para a segunda fase, só vai cair na minha prova Código Penal e Código de Processo Penal e as leis correlatas, lei de droga, tá? A lei lá da questão dos juizados especiais da parte criminal. Então, é apenas os ramos, né, das leis correlatas ao ramo do direito que eu escolhi. Aí vamos lá para o nosso direito. Direito falimentado aqui, ó, e no direito empresarial. Vamos para o padrão de resposta. Olhe como é uma prova de segunda etapa OAB. Vou trazer a orientação aqui para vocês. Então, primeira orientação, escolhe o ramo do direito que tiver mais afinidade, tá? Então, só o momento que o sinal ficou ruim. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a prática formativa que eu passo para vocês, ó, uma historinha contextualizada, aonde depois vocês vão ter que criar uma peça. Então, quando eu passo uma prática formativa, é para vocês, quando se depararem lá na segunda etapa do OAB, não tomar susto.
porque a gente peça só se aprende a fazer fazendo. Então, já tem a ideia aqui. Então, toda a informação contida aqui nesse enunciado, tá? É uma palavra-chave para direcionar o aluno para responder a questão. Então, a segunda etapa é uma peça prático-profissional que vale 5, ó, e 4 perguntas, que cada pergunta é distribuída entre A e B, que viram 8, tá? Vamos à pontuação da prática. Então, no gabarito tem, ó, ação de cancelamento de protesto. Então, isso aqui é importante porque se você, lá na segunda etapa, você coloca o nome da peça, você pode ter gabaritado a sua peça, ter colocado lá qual era o fundamento legal, ter contado a historinha, ter trazido todos os dispositivos jurídicos lá, quando você for declarado o direito. Mas se você errou o nome da peça, a nomenclatura da peça no ordenamento jurídico, sua peça é zerada. A OAB vai atribuir 0, só porque você errou o nome da peça. Trazendo para a nossa realidade, se na prática formativa, tá? O nome da peça é o quê? Ação de restituição. Você mudasse o nome, colocasse ação, aquela ação do 130, ação revocatória. 0, tá? 0 lá na OAB, porque você errou apenas o nome. Então, saber o nome da peça é fundamental, tá? Então, vamos agora como é a correção da OAB das peças. Olha, ela mostra, aqui é o gabarito padrão, olha como é a pontuação. É 0,10, 0,20, 0,40 para cada item que você bota na peça. Então, se você lá no início da sua peça, você sabia que tinha que o quê? Endereçamento da peça lá, competência, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca lá de Cláudio, Minas Gerais. Então, a OAB diz, ó, ele acertou aqui o endereçamento, a competência é 0,10. É de 0,10 em 0,10 que você vai ter que atingir os seus 5 pontos, que depois somado com as suas questões lá, as 4 questões que vão virar 8, você tem que ter a média 6, tá? A média é 6. Se você gabaritar a peça e errar todas as questões, você não passa, porque você não consegue média 6. Então, ó, é de informação por informação que vocês vão atingindo a pontuação. Então, a questão aqui, ó, vamos lá para o fecho. Então, ó, dos pedidos, ó, a procedência do pedido para que seja determinado o cancelamento do protesto. Então, se você colocou esse pedido na peça, a OAB vai lhe dar 0,25 ou vai lhe dar 0. Então, vejam que tem determinadas coisas que tem mais de uma pontuação. 0 para quem não acertou nada, 0,10 para quem acertou a primeira informação e mais 0,10 para quem acertou a segunda informação. Então, vai ter lá naquele parâmetro 0,20. Então, de grão em grão, vocês vão pontuando. Vejam como é complexo. Por isso que um curso de direito eu falo. Gente, direito é para os fortes, né? Se eu tenho que ler muito, não vou aguentar, ainda está em tempo de mudar. Por quê? Porque lá na frente é pancada. Entendeu? Olha o fecho aqui, ó, o fecho. Município, data, advogado, OAB. Aí ele vai dar 0,10. Então vamos agora para as questões. Olha as questões aqui, ó. Vamos ler essa questão número 1. A questão número 1 que vira A e B. Olha o enunciado. Irmãos Botelhos e Cia Limitada, com grave crise econômico-financeira, sem condições de atender aos requisitos para pleitear a recuperação judicial, requereu sua falência no juízo de seu principal estabelecimento, Camaçari, Bahia, expondo as razões e a impossibilidade de prosseguimento de sua atividade. Então, pessoal, aqui, ó, pelo enunciado, o avaliando já sabe que é o quê? É uma autofalência. Então, ele já tem o vadimeco ali do lado e ele já vai lá para a Lei 11.101, artigo 105 e seguintes, que o tempo corre contra vocês. Então, olhe, vamos para o resto do enunciado. O pedido foi acompanhado dos documentos exigidos pela legislação e obteve deferimento. Olha aqui, como eu digo, que a OAB não vai dizer foi prolatada a sentença de falência, não. Tá? O pedido teve deferimento. Que pedido de autofalência? Então, vem com data. Olha, toda vez que vir com data, vai estar avaliando o quê? Prescrição, vai estar avaliando o direito dentro daquele período, e a gente sabe o quê? Na lei de falência, nós temos nosso termo legal de falência, né? Que são até 90 dias de 3 situações, do primeiro protesto,
do pedido lá da falência ou do pedido da recuperação judicial. Aonde é que está isso? Artigo 99, inciso 2, né? Então, vamos lá. O pedido foi acompanhado dos documentos exigidos pela legislação e obteve deferimento em 11 de setembro de 2018. Após constatar que todos os títulos protestados por falta de pagamento tiveram protesto cancelado, o juiz fixou na sentença o termo legal, ó, nosso termo legal de falência, em 60 dias anteriores ao pedido da falência, realizado em 13 de agosto de 2018. Aí, olha aqui, ó, sobre o caso apresentado, responda aos itens a seguir. Foi correta a fixação do termo legal de falência? Como é que eu vou começar respondendo? Sim ou não? Vamos para a resposta, ou a resposta aqui embaixo, padrão OAB. Tá? Então, não é capricho meu quando pedo a vocês para começar a questão, ó, item A. Como foi a pergunta? Foi correta a aplicação do termo legal de falência? Sim, tá? A fixação do termo legal de falência foi correta, porque a data do requerimento da falência é um dos critérios da disposição do juiz na impossibilidade da escolha. Então, por essa informação aqui, dizendo sim e dizendo por quê, eu já ganho 35, só que a minha questão vale 70, tá? 0,70. Então, aqui, ó, e foi fixado dentro do limite de 90 dias. Então, já digo que foi correta porque foi no limite de 90 dias. Mais aqui, ó, mais ponto, que essa questão pode ser zero se não acertar nada. 0,25 se acertar aqui, ó, que diz que foi nos 90 dias. 0,35 se disser apenas que foi sim e que pode ter sido dentro dessas três alternativas. E aqui, ó, para dar o fecho, a fundamentação jurídica. Se eu dissesse só sim e que está legal porque foi dentro dos 90 dias, e cadê a fundamentação jurídica? Aqui, ó, nos termos do artigo 99, inciso 2 da Lei 11.101. Se eu colocasse aqui, eu como avaliando do OAB, da LRE, lá ia cortar essa pontuação aqui de 0,10, eu já ia perder. Então, de pontinho em pontinho perdido, vocês podem não alcançar a média 6. Então, quando eu digo, pessoal, avalia primeiro se está correto ou não para dizer sim ou não. Olha a outra questão, não, tá? Então, vamos à pergunta lá, a letra B da mesma pergunta. Aqui, ó, considerando que no dia 30 de junho de 2018, o administrador de Irmãos e Botelho e Cia Limitada pagou dívida vincenda. Então, quando vem aqui, ó, o administrador pagou dívida vincenda, já abre lá que dentro do termo legal de falência lá, quem for verificar, artigo 129, inciso 1, uma dívida que ainda ia vencer, o cara estava em crise econômico-financeira e foi pagar. Então, o administrador judicial pode pedir ineficácia objetiva. Então, aqui, ó, através de acordo de compensação, com desconhecimento pelo credor do estado econômico do devedor. Tal pagamento é eficaz em relação à massa falida? Justifique. Não. Olha qual é a resposta. É eficaz? Não. Por quê? Não. O pagamento da dívida vincenda, acordo de compensação parcial da dívida, realizado pelo devedor dentro do termo legal, ou seja, aqui, ó, do dia 30/6, é ineficaz em relação à massa falida, independente do conhecimento do credor. Então, só por essa informação eu já ganho 45. Mas faltou o quê para eu gabaritar a questão? O dispositivo legal, com fundamento no 129, inciso 1 da Lei 11.101. Então, pessoal, a gente vai capacitando vocês para ter sucesso lá na vida profissional. Então, vejam que uma prova da OAB é esse padrão que a gente passa a prática formativa, que passa aqui para vocês aí questão, tanto padrão ENAD como padrão OAB. E vamos aqui mostrar para vocês o caderno, tá? A primeira etapa. Caderno, então, são 4 cadernos, mas as questões são as mesmas, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu sempre falo. Adquiram o hábito da leitura, porque, ó, aqui, ó, no cantinho, 28 laudas. Vocês vão passar 5 horas lendo ininterruptamente sob pressão. Tá? Na primeira fase que não tem consulta, não. Você não pode levar vadimédico, você não pode levar nada. É você e o seu conhecimento no decorrer dos 5 anos de curso.
E qual é o assunto que cai, professor? Tudo que você ouviu falar no seu curso de Direito vai ser arguído. E é tudo, pessoal, historinha. Fulano de tal era advogado de Beltrano, não sei o que mais lá. Vou pôr uma questão aqui de direito falimentar, tá? Para mostrar para vocês como é a elaboração. Então, as questões da OAB são distribuídas em bloco, tá? Em bloco conforme o assunto. Vou mostrar para vocês um aqui que é essa questão 49, ó. E é tudo historinha lá para vocês compreenderem o que? As palavras-chave. Vamos ler essa 49. Madeireira Juína Limitada requereu a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, o aluno já sabe, extrajudicial, tá? Já deve ter alguma coisa aí, deixa eu lembrar das aulas do professor. Extrajudicial em Juaruna, Mato Grosso, lugar de seu principal estabelecimento. Após o pedido de homologação e antes da publicação do edital para apresentação de impugnação ao plano, um dos credores com privilégio geral que havia assinado o plano pretende desistir unilateralmente da adesão, ou seja, um dos credores que assinou o plano agora, não quero mais não, quero desistir. Ah, meu amigo, peraí, qual é o estado processual? Já houve aqui, ó, após o pedido de homologação, ou seja, já foi apresentado em juízo. Então, aqui, ó, pretende desistir unilateralmente da adesão. Tal credor possui um terço dos créditos de sua classe submetidos ao plano. Olha o comando da questão. Com relação ao credor com privilégio geral, após distribuição do pedido de homologação, analisa a afirmativa correta. Está vendo que é sempre a afirmativa correta? Então, a gente vai lendo por eliminação. Vamos lembrar da aula passada lá de recuperação extrajudicial. Quem aderiu ao plano pode desistir? Pode, só que tem que ter a anuência total de todos aqueles que participaram. Então, aqui, ó, não poderá desistir da adesão ao plano, salvo é uma condição, com a anuência expressa dos demais signatários, tá? Então, isso aí vai trazendo palavra-chave e o aluno que estudou já vai por eliminação, tá? O aluno sabe, vamos lá no artigo 161, parágrafo 5º, que vai dizer dessa desistência. Olá, da recuperação extrajudicial, parágrafo 5º. Após a distribuição do pedido de homologação, ou seja, já foi protocolizado lá em juízo a petição inicial, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. Então, veja, pessoal, que prova da OAB, tá? A gente vem treinando vocês para ter sucesso lá futuramente, ou seja, tem que estudar, se não estudar, não vai. Tem que ter hábito de leitura, senão não vai aguentar ler 88 laudas, tá? 88 laudas, aí são 80 questões, aonde vocês não têm concorrente, tá? Então, o que é que a gente faz? Eu faço isso de bom grado, tá? Com uma contribuição, porque aluno do curso de Direito acha que só passa em OAB se ele pagar um curso depois. Não, eu não paguei curso para passar, eu não sou melhor do que ninguém. É apenas esforço e interesse. Então, feito aí essa correção da prova, passada essa informação, tá? É só uma última orientação. Quando for para a segunda etapa, compra um vadimeco novo, tá? Zerado. Por quê? Porque lei muda todo dia. Então, faz um investimento no vadimeco novo e basta apenas um. Tem gente que chega lá na sala com 4, 5 vadimecos com um carrinho de mão, de tanto vadimeco que tem que levar. Basta um. Escolhe o ramo do direito que tem mais afinidade, porque depois você vai virar um especialista, tá? Chega com antecedência lá no dia, no local. Sempre verifica, porque sempre de última hora a mudança de local. Se você recebeu lá, foi lá e era um local, e 10 dias antes já sei qual é o local, e no dia pode ter uma triste, né, constatação que ao chegar lá tem um anúnciozinho dizendo, ó, o modal de realização da prova mudou, e é no outro lado da cidade, você não vai conseguir chegar.
Então, se prepara com antecedência, leva a sua aguinha, leva seu chocolate e estuda, tá? Porque eu tive colegas que ficavam imaginando como era que ia colar na segunda etapa do AB, botando colazinha dentro do vadimeco, tá? Colocando a anotaçãozinha lá do lado do rodapé. Isso aí, pessoal, é um crime, é fraude contra concurso público. Você já sai de lá algemado pela Polícia Federal, lá no Camburãozão Preto. Então, não passa esse constrangimento, estuda para ter sucesso profissional, tá? Eu sempre digo para os alunos, gente, o operador do direito, ele tem que dominar a técnica, tá? Olha o exemplo mais claro aqui, vocês viram lá o bandidão que foi solto, lá o Carlinhos do Rap, né? O advogado, pessoal, tirou pela porta da frente, tá? Foi brecha da lei? Não, quem tem brecha é porta, quem tem brecha é janela, tá? O advogado lá pegou o seu cliente, defendeu os interesses do seu cliente, devido ao processo legal, tá? E foi lá, ampla defesa e contraditório, verificou que tinha um dispositivo novo, que tinha que ser feita a revisão a cada 9 meses de uma prisão preventiva. Ele tinha 2 condenações, mas não transitou em julgado. O advogado, dominando a técnica, foi lá, entrou com habeas corpus no Supremo. Quando caía para o ministro, ele via, não, esse ministro tem uma inclinação, vai indeferir meu habeas corpus, pediu cancelamento. De cancelamento em cancelamento, caiu na mão do ministro, que ele achava que ia deferir o habeas corpus. Habeas corpus deferido, tirou o cliente pela porta da frente, tá? Isso aí é prática jurídica, isso é domínio da técnica, tá? Então, pessoal, só vai ter sucesso profissional quem for altamente qualificado. Notinha para passar na prova não vai resolver o problema de vocês, tá? Então, a todos, meu muito bom dia. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí sobre a prova prática formativa? Então, pessoal, a todos, meu muito bom dia. Até a aula de amanhã, que vai começar sobre a questão da recuperação judicial, tá? Do artigo 47 e subsequentes. Quem tiver a possibilidade, já vai dando uma estudada. Então, Deus abençoe todos vocês.